Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que estão participando desse evento, devido à grande importância que a gente coloca em cima do resultado que o evento vem apresentando para todos nós. Eu gostaria de me apresentar a vocês. Eu creio que alguns me conhecem, alguns não. Meu nome é Laerte Maroni, eu sou engenheiro civil e administrador de empresas. Eu estou nesse mercado de geossintéticos e de não tecidos já há 38 anos. Eu fiz questão de colocar essa questão do meu tempo de casa, vamos dizer assim, no segmento de geossintéticos, para mostrar um pouco para vocês tudo que vem sendo feito nesse segmento de mercado e o que vem sendo feito nesse momento e o que a gente expecta aí que será feito no futuro. Então, eu participei desde o princípio desse mercado. Quem ainda não tem essa data na cabeça, o Brasil tem pelo menos 45 anos já de uso de geossintéticos. A gente pode colocar como a primeira grande obra, devido ao consumo, a Rodovia dos Bandeirantes, aqui no estado de São Paulo, que chega até São Paulo, né, vem do interior para São Paulo. Ali se consumiu em drenagem, separação, reforço e uma série de outras aplicações, cerca de 380 toneladas do produto. Eu participei em 1992 da fundação da ABINT, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Não Tecidos. Participei da formação do Comitê Técnico de Geossintéticos, que data do final dos anos 90. Participei também da criação do IGS a nível mundial, enquanto diretor da antiga atividade BIDIN, né, do fabricante do geotêxtil BIDIN, e também participei da criação do IGS Brasil. Então, eu falo com bastante orgulho dessas duas instituições que hoje estão promovendo essa premiação. O prêmio Tecnologia em Geossintéticos Benedito de Souza Bueno, ele, na verdade, iniciou-se com uma iniciativa do IGS, que era uma premiação para alunos de iniciação científica. Depois, a ABINT tomou por bem fazer um prêmio também para os alunos de TCC, de término de conclusão de curso, e a gente, já em edições passadas, uniu as duas associações, que tem muita coisa em comum, e estamos promovendo esse evento não só para alunos de TCC, também para a iniciação científica. Tá? Então, eu queria agradecer à comissão organizadora, Geotecnia Brasil, as pessoas que se envolveram na organização desse evento 2022-2023. Agradecer bastante a família do professor Benedito Bueno, que cedeu o nome dele a esse prêmio. Tá? Muitos conhecem o professor Bueno de nome. Eu tive o prazer de conhecê-lo quando ele voltou da Inglaterra, de um pós-doc que ele foi fazer lá, e já fez contato comigo. Na época eu estava no BIDIN, e a gente começou a trabalhar junto, muita coisa se fez. É uma pessoa que realmente era muito querida, até hoje é lembrado com bastante carinho. Esse prêmio tem um regulamento que foi montado pelo CTG e pela ABINT. Tá? A gente está falando agora das apresentações dos trabalhos de conclusão de curso da versão 2022-2023. Para os três primeiros colocados, a gente está fornecendo um diploma, a dispensa de pagamento da anuidade do IGS Brasil por 1 ano e um exemplar do livro Manual Brasileiro de Geossintéticos. Para o primeiro colocado foi oferecida uma participação no Regel Geossintéticos, que ocorreu em Salvador no mês de julho. Tá? E para o orientador do trabalho, a gente coloca uma placa de homenagem de menção honrosa nos canais de divulgação, a BINT e IGS Brasil. Eu só queria comentar, antes de passar a palavra, antes de apresentar os avaliadores, comentar mais uma coisa. A gente tem um regulamento e a gente tenta realmente ser bastante criterioso para ser justo, né, para todos os alunos que participam. Então, além do regulamento que tem que ser cumprido, os critérios de avaliação, eles são basicamente 5.
é uma planilha de pontuação, onde os avaliadores analisam a adequação às recomendações do regulamento, isso é muito importante, a motivação e relevância do tema abordado, a metodologia utilizada no trabalho, os resultados e as principais conclusões. Próximo. Aqui eu só queria apresentar para vocês rapidamente como esse pessoal são... Nós recebemos 15 trabalhos, tá? Todos eles muito bons, e acabamos selecionando os 3 que vão ser apresentados hoje. Então, a gente pediu aqui para esses avaliadores, que é um pessoal muito ligado à academia, ligado a obras. Então, a gente tem a professora Bianca Tonos, o Daniel, que está aqui com a gente, inclusive, fazendo a apresentação, a engenheira Emília da Hilsker, a engenheira Indiara Giuni, que é consultora já de longa data, e a engenheira Samira Paranhos, tá? Para que fizessem a avaliação para chegar nessa classificação que a gente está ofertando. Por favor, Daniel. Bom, agora é minha parte, né? Isso. Bom, antes de apresentar aí os vencedores, né, da categoria Trabalho de Conclusão de Curso, queria também agradecer, né, a CTG A20, a IGS, pelo convite. Sem dúvida nenhuma, é um evento que merece aí aplausos, né, para as duas associações que se juntaram para fazer algo importantíssimo para o mercado e que só tende a crescer, né? Acho que é importante dizer, né, Laerte, que acho que se alguém me corrija se estiver errado, que esse foi o ano que bateu o recorde de trabalhos, né? Então a gente vê cada vez mais a ação criando raízes e o pessoal aderindo a essa iniciativa, que é uma intenção de todos, que o mercado de geossintético seja cada vez mais conhecido, né, e que ele cresça. Me apresentando brevemente, eu fui um dos avaliadores dos trabalhos. Meu nome é Daniel Meucci, eu sou engenheiro ambiental e estou há 10 anos aí nesse mercado de geossintéticos, com foco bastante grande aí em geomembranas, trabalhando aí na TechGround, tá? Então, tenho aí não uma experiência tão vasta como a do Laerte, mas tenho aí 10 anos aí, como eu disse, de vivência desse mercado, tá? Então, assim, para apresentar, iniciar aqui os vencedores, a gente vê trabalhos de grandíssimo nível, tanto ontem na iniciação científica, como hoje aqui no trabalho de conclusão de curso. O primeiro trabalho, né, que foi o terceiro lugar na competição aí, que é a avaliação da variabilidade na determinação do comportamento à compressão de curto prazo de georredes. Foi um trabalho aí elaborado pela Lívia Aparecida Pereira Souza, com acompanhamento da professora Juliana Reinert e do professor Anderson Moreira Vasconcelos, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, Cefet. Lívia, te convido aí para poder apresentar o seu trabalho. Bom, pessoal, boa noite a todas e todos aqui presentes. Eu sou a Lívia e hoje vou apresentar o trabalho intitulado, né, Avaliação da variabilidade na determinação do comportamento à compressão de curto prazo de georredes por meio de algoritmo. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Juliana Reinert e do professor Anderson Moreira. Bom, o ensaio de resistência à compressão de curto prazo dos materiais geossintéticos ele é determinado pela norma STM D6364 de 2018, que avalia a deformação desses materiais quando sujeitos a um carregamento compressivo de curto prazo. Diferente do que ocorre, né, com a maioria dos geossintéticos, o georrede ele normalmente não apresenta um comportamento bem definido, o que, aliado a procedimentos manuais na determinação da sua resistência, gera resultados subjetivos. Diante disso, esse trabalho teve por objetivo avaliar a variabilidade da resistência à compressão dos georredes com diferentes estruturas, por diferentes fabricantes e obtidos de forma manual e de forma automatizada por meio de um algoritmo.
Lívia, por Para favor. isso, a gente utilizou 3 georredes virgens, que é a estrutura biplanar. Lívia, consegue E a colocar a sua triplanar. apresentação em tela Além cheia? disso, a estrutura biplanar fornecida por 2 fabricantes, aqui denominados A e B. O dia inicial consistiu na realização do ensaio de compressão a curto prazo de 96 amostras de georredes central, onde tem 2 placas paralelas, e essa placa é colocada uma força a taxa constante. Então, é registrado a força e a deformação associada. Com isso, com esses valores, são gerados, né, as curvas características para o ensaio. Essa curva ela pode apresentar um comportamento bem definido, conforme a curva número 1, e então o ponto de resistência à compressão máxima é definido como o primeiro ponto onde o aumento da deformação é diferente do que acontece com os geossintéticos. Os georredes normalmente apresentam uma curva não definida. Para isso, a norma orienta que seja traçado uma reta tangente ao trecho de maior e menor deformação, inclinação, e a interseção entre essas retas é definido o ponto de resistência máxima. Então, 96 amostras de georredes foram ensaiadas no laboratório, divididas em 3 bancos de dados, e esses resultados obtidos por elas são considerados os resultados reais a nível de comparação. Então, o banco de dados 1 foi utilizado para desenvolver o algoritmo, o banco de dados 2 para validar esse algoritmo, e o banco de dados 3 para avaliar, a nível de comparação, os resultados obtidos. Então, o desenvolvimento desse algoritmo ele consiste em receber inicialmente os dados de deformação e força obtidos na máquina de ensaio com pressão, traçar a curva característica do ensaio. Inicialmente, ele vai avaliar se aquela amostra apresentou um comportamento bem definido ou não. Se tratando de um comportamento bem definido, ele vai registrar esse ponto onde o aumento da deformação não foi causado por um aumento de força. Caso não seja identificado esse comportamento, ela vai avaliar qual dos três comportamentos não definidos aquela amostra vai apresentar. Lívia, com licença. Disso, Lívia, consegue me ouvir? É escolhido a combinação de retas tangentes. A gente divide a força pela área da amostra e obtém a tensão máxima de compressão específica. Após o desenvolvimento desse algoritmo, a gente utilizou os resultados do banco de dados 2 para validar esse algoritmo através da linguagem de programação em Python. Os resultados obtidos pelo algoritmo foram comparados estatisticamente com os valores considerados reais e apresentaram um erro percentual tanto para a tensão quanto para a deformação menor do que 5%. Valores de referências que a gente buscou em bibliografias que faziam um trabalho parecido no desenvolvimento de algoritmo para automatizar o tratamento de ensaios. Além disso, a gente aplicou um teste estatístico, o teste de Wilson, onde a variável, o valor P, ela apresentou valores superiores a 0,05. Isso significa que, com 95% de confiabilidade, os valores obtidos pelo algoritmo, eles são equivalentes aos valores considerados reais. Além disso, a gente avaliou essas variáveis estatísticas também de plot,
Aqui a gente consegue ver a semelhança entre os resultados, a distribuição entre os resultados obtidos pelo algoritmo com os considerados reais. Então, tanto para tensão quanto para deformação, os valores dos algoritmos eles apresentam uma distribuição bastante semelhantes aos reais. Após a validação desse algoritmo, a gente tratou o conjunto, né, de ensaios do banco de dados 3 pelo algoritmo e também por 5 pessoas sem experiência prévia nesse ensaio. A média dessas 5 pessoas foram considerados os resultados de terceiros. Posteriormente, a gente comparou os resultados obtidos do algoritmo com os reais e dos terceiros com os reais. E a gente verificou que os resultados do algoritmo, eles apresentam uma semelhança, visualmente falando, na distribuição desses dados, maiores do que a considerados pelos terceiros. Com isso, a gente avaliou também a variabilidade desses conjuntos, tanto os reais quanto os terceiros, e podemos concluir que o algoritmo ele é capaz de alcançar melhores resultados do que o tratamento manual realizado por pessoas sem experiência prévia. Além disso, o tratamento do algoritmo apresentou uma variabilidade semelhante ao conjunto dos resultados reais, e os manuais também se mostram relativamente próximos ao coeficiente de variação real. Quanto à estrutura, a estrutura triplanar ela apresentou maior variabilidade e a triaxial foi a estrutura que apresentou uma menor variabilidade dentre os conjuntos da fabricante B. Quando comparados a mesma estrutura por diferentes fabricantes, a gente notou uma variabilidade entre as amostras fornecidas pela fabricante B e a fabricante A, e pode-se concluir que essa diferença está muito ligada ao controle de qualidade que cada empresa ela aplica durante a fabricação desses produtos. Bom, essas foram as referências utilizadas no trabalho. E fico aberta à dúvida. Muito obrigada pela atenção. Bom, felizmente a gente teve um probleminha técnico aí com a conexão da Lívia e vocês não puderam ver os slides do trabalho dela, que é de fato um trabalho bastante completo e bastante interessante de se ler e de analisar os dados, tá? Acabei esquecendo de comentar no início da apresentação dos vencedores. Mandem as perguntas no chat, tá? Para que a gente possa, ao final da apresentação de todos os três, passar para eles as dúvidas que sejam levantadas, tá bom? Seguindo aqui para a apresentação do segundo lugar, tá, do trabalho de conclusão de curso. O título do projeto, do trabalho é Projeto de Contenções em Solos Reforçados com Blocos Segmentais, um estudo de caso, tá, desenvolvido pela Eline Moraes e sua orientadora, a professora Meg Geisiele Alves Guimarães, também aí do Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, o Cefet. Eline, te convido para apresentar o seu trabalho. Muito obrigada. Boa noite a todos. Então, como o Daniel já citou, o título do meu TCC foi Projetos de Contenções em Solo Reforçado com Blocos Segmentais, estudo de caso. Minha professora orientadora foi a professora Meg Guimarães e a minha professora coorientadora, Denise Urashima.
Como as considerações iniciais, a gente tem que as estruturas de contenção vêm ganhando cada vez mais mercado, principalmente pela questão de espaço, onde pode ser aproveitado tanto o espaço superior a uma contenção como a frente dele. E, em especial, os solo reforçado com blocos segmentais, eles têm uma boa característica, que é o custo, ele não aumenta tanto como aumenta a sua altura. Então, se a gente comparar, por exemplo, com o gabião, o custo eleva muito mais em grandes alturas do que uma estrutura com blocos segmentais. Então, como objetivo da pesquisa, foi feita uma análise da estrutura de contenção com solo, com geogrelhas e blocos segmentais. Para a caracterização do solo que foi aplicado no trabalho, foi feita uma caracterização física, o levantamento topográfico da área e as sondagens, fazendo a correlação do NSPT, assim conseguindo a coesão, o ângulo de atrito e o peso específico do solo. Então, portanto, foi dimensionado uma estrutura de contenção de pequena escala na região do Cefet Minas, Campos Varginha. E assim, com os parâmetros obtidos, a gente consegue ver as tomadas de decisões em um solo reforçado com geossintéticos. As contenções, aqui eu trouxe algumas separações, elas podem ser a gravidade, como exemplo, temos a alvenaria de pedra, o gabião, a terra armada, os muros da flexão, que seriam os muros em L, e os muros de corte. Aqui, como exemplo, eu trouxe o grampeado e a cortina tirantada. Já falando dos geossintéticos, eles têm várias funções, mas para a questão do solo reforçado, eu vou destacar aqui, então, o reforço, claro, em específico com as geogrelhas. As geogrelhas, então, são estruturas quadradas ou retangulares, com aberturas, no caso, e essas aberturas promovem a interação entre o solo e a geogrelha. E, então, a geogrelha ela tem função exclusiva de reforço. O muro de solo reforçado com geogrelhas, as características dele é uma face, no caso, o que eu adotei foi uma face de 84 graus de inclinação com a horizontal, geralmente possui um dreno de tardose da face, os reforços, e assim também tem que ser analisado tanto o solo de aterro quanto tardose e a fundação. Como exemplo aqui, tem uma imagem de um solo reforçado na cidade de Varginha, Minas, em que foi aplicado para conseguir uma área maior no topo do muro para a construção de um hipermercado. Em 2021 foi publicado então a NBR 16920, que trata na parte 1 especificamente do solo reforçado. Então, nessa norma, eles estabelecem que tem que ser analisados nas estruturas de contenção as estabilidades externas e internas, então, como a externa, o deslizamento com fator de segurança de 1,5, o tombamento com fator de segurança mínimo de 2, na estabilidade externa, continuando, a capacidade de carga da fundação como 2, e na estabilidade global variando de 1,3 a 1,5, no caso a gente foi adotado 1,5 para o trabalho. Já na estabilidade interna, em que analisa os reforços da contenção, é feita a ruptura do reforço e o arrancamento, ambos com fator de segurança mínimo de 1,5. Aqui é apresentada a área de estudo. Então, foi feito o levantamento topográfico da área e um ponto de sondagem. Essa é uma imagem do local e o traço vermelho seria a implantação do muro de estudo. Para a caracterização do solo, foi feita a sondagem para a fundação e para a caracterização do solo de aterro seria usado a mesma caracterização, pois seria de uma região que foi escavada na parte lateral do ponto de construção do muro. Então, foi feito limite de liquidez, plasticidade, granulometria, massa específica dos grãos, umidade e ensaio de compactação. Aqui apresentado todos os dados levantados. Na granulometria, foi classificada como uma areia argilo-siltosa, porém, a sondagem, no trecho inicial, é apresentado como uma argila arenosa. Então, foi adotado a sondagem pelas correlações para obtenção do peso específico de 17 kN por metro cúbico, o ângulo de atrito de 15 graus e a coesão de 20 kPa. Com esses
parâmetros e a geometria do muro, mais a utilização de um bloco segmental de 42 por 20, foi traçada a frontal do muro. Então, no ponto mais crítico, ela teria 4,80, respeitando a BS 8006, foi feito para maior altura o cálculo do comprimento da geogrelha, que seria 70% dessa altura. Então, chegando no valor de 3,40. Aqui a gente tem, então, um perfil, uma seção, como eu mencionei antes, com uma inclinação de 84 graus, 10:1. E, em seguida, com a geometria e os parâmetros de solo, foi calculado o coeficiente de empuxo, a altura de aplicação da tensão horizontal nula, o empuxo devido ao peso do maciço e o empuxo devido à sobrecarga. A sobrecarga utilizada foi de 20, que é o mínimo estipulado por norma. O empuxo total chegou a 100,58 kN por metro e o ponto de aplicação a 1,78. Foi feito o cálculo do deslizamento e esse não chegou, com 3,40 não chegou ao fator de segurança mínimo, no caso de 0,75. Então, foi calculado um novo comprimento, forçando ao fator de segurança de 1,5, chegando a um comprimento de reforço antes de 70% da altura, que era 3,40, agora passou a 6,90. Então, foi feito o tombamento com 6,90 de comprimento. Depois calculada a capacidade de carga da fundação. No caso, o muro é considerado como uma sapata corrida para os cálculos. O fator de segurança também atendeu à norma. E aqui foi feita, então, as estabilidades internas, camada por camada. No caso, pegou uma tabela de um fornecedor nacional com uma geogrelha de 50 e uma geogrelha de 90. Então, para cada camada foi calculada a ruptura do reforço e na camada de base não foi possível atingir o fator de ruptura com uma geogrelha de 50, que foi a inicial utilizada. Então, foi feito para todas as camadas e as 3 primeiras não apresentaram fator de segurança satisfatório utilizando a geogrelha de 50. Então, foi feito os novos cálculos com a geogrelha de 50, tendo um valor aceito. O arrancamento foi feito, então, também para cada camada, e todas apresentaram valores acima de 1,5. Em seguida, foi feita a estabilidade global, usando um software próprio, com um fator de segurança também satisfatório. E aqui é a seção final. Porém, esse valor de 6,90 excede muito a altura e, economicamente, pode se tornar inviável. Por isso, foi feito uma nova análise utilizando um aterro de um material que está alocado em outro ponto da instituição, aqui apresentado. Lá, os boletins de sondagem apresentam como uma argila avermelhada, foram feitas novas correlações, encontrando peso específico de 16, ângulo de atrito de 23 e coesão de 15. Aqui a nova seção representada, e foi feito todos os cálculos anteriores para o comprimento de 3,40 inicial com os novos parâmetros de aterro. Então, comprimento de reforço. A ruptura, nesse caso, a geogrelha de 50 atende a todas as camadas, porém, quando foi feito o arrancamento, o comprimento de 3,40 não atende a norma. Então, foi feito um novo cálculo, chegando ao 4,20 de comprimento mínimo, e refeito todos os cálculos para o modelo 2. Agora sim, todos os cálculos foram atendidos. A ruptura do reforço se manteve apenas com a geogrelha de 50. O arrancamento todo o fator de segurança foi atendido. E a ruptura global também foi atendida. Aqui mostra a seção final, com os novos parâmetros de aterro e mantendo os parâmetros de fundação. E com essa diferença de local do aterro, do material do aterro, teve uma diferença nesses 10 metros de comprimento da elevação de 128,90 metros cúbicos de escavação, sem considerar empolamento, e entre outros. Então, aqui a gente consegue ver a diferença no modelo 1, que foi com a geogrelha de 6,90, para o modelo 2. A gente tem um consumo
de 39% a mais no modelo 1 para o modelo 2, com a geogrelha de 4,20. Então, como conclusão, foi feito 2 modelos, um com um aterro de 17, 15 e 20, que precisou de 6,90 de comprimento de geogrelha, sendo geogrelha de 50 e 90, e um segundo modelo com 16, 23 e 15, no qual apresentou apenas a geogrelha de 50 com comprimento de 4,20, notando uma redução de 39% no consumo de geogrelha e 129 metros cúbicos de escavação, apresentando assim a importância de uma boa investigação geotécnica para amparar as tomadas de decisões em projeto. Quero agradecer aqui ao Cefet, a instituição em que eu estudei, e a Geosoluções por fornecer os dados necessários. Muito obrigada. Bom, parabéns, Eline, parabéns pelo seu trabalho. Realmente, quando a gente consegue fazer algo em escala assim maior, quase que real, né? Realmente bastante interessante. Parabéns aí pro seu trabalho, tá bom? E indo agora para o primeiro lugar, o grande vencedor aí do concurso, coroando aí a Cefet, né? O Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais, com mais uma posição no pódio, né, de 15 trabalhos, as 3 primeiras posições estavam com a Cefet, o trabalho do Gustavo Ribeiro Paulino, parâmetro de desempenho em muros de contenção e solo reforçado, a resistência da conexão das geogrelhas com blocos segmentados. Tá? A orientadora, a professora doutora Denise de Carvalho Irashima. Gustavo, te convido aí para apresentar seu trabalho para o pessoal. Primeiramente, gostaria de te dar boa noite a todos que estão presentes nos assistindo. Como o Daniel comentou, meu nome é Gustavo Ribeiro Paulino, então vou apresentar para vocês o meu TCC intitulado Parâmetros de Desempenho em Muros de Contenção em Solo Reforçado, Resistência de Conexão e Geogrelha Bloco Segmentado, no qual foi orientado pela professora Denise Irashima e co-orientado pelo engenheiro Pablo Augusto dos Santos Rocha. Bom, uma breve introdução que eu faço aqui é um pouco sobre a questão do cunho mais ambiental que a gente tem visto nas últimas décadas. Então, a gente tem ali, entre 1760 e 1840, um aumento populacional muito grande, né? Principalmente após o período da Revolução Industrial. Então, a partir de 1972, né, as conferências da ONU, nesse ano, na Conferência de Estocolmo. Então, os termos, né, o termo de desenvolvimento sustentável, ele começou a ser mais utilizado em 1987, e a partir disso, distintas conferências da ONU elas foram sendo feitas até que se chega no ano de 2015 com a Agenda 2030 da ONU, onde ela trouxe ali para a gente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, os ODS, que serve ali para orientar as políticas nacionais e também atividades de cooperação internacional até o ano de 2030. Então, aqui eu tenho todas as ODS listadas. E por que essa introdução ela é importante, tanto para o meu trabalho quanto para outros também? A gente tem que a engenharia civil é um ente de transformação do espaço. Então, a gente tem ali tanto uma demanda por insumos, que a gente precisa, nesse momento, aliar com técnicas sustentáveis, de forma com que a gente consiga mitigar os impactos ambientais. E que a gente tem ali todo um desenvolvimento, né, que cause o menor dano possível ao nosso planeta. Então, dessa forma, a gente sempre tem que procurar utilizar materiais que fiquem alinhados com essa questão do desenvolvimento sustentável. Então, o foco do meu trabalho foi a utilização das geogrelhas, né, que é um produto onde ao menos um componente é um polímero. Então, aqui ao lado, né, da NBR-ISO, a gente tem aqui todas as atribuições, né, dos geossintéticos que eles podem ser aplicados. E nesse ramo, né, do desenvolvimento sustentável, a gente consegue observar que eles são materiais em sintonia, né, com o desenvolvimento sustentável, uma vez que a gente consegue fazer substituição de materiais naturais que poderiam causar algum tipo de impacto, auxiliar também em algumas obras, né, para que a gente consiga ter todo esse desenvolvimento sustentável alinhado com as transformações da engenharia civil. E no meu caso, né, eu trabalhei com blocos segmentados de concreto, então estaria voltado ali mais para as estruturas de contenção, juntamente com as geogrelhas. Então, os objetivos, né, do meu trabalho, primeiramente, foram avaliar as alterações nos agregados de preenchimento dos blocos, avaliar de forma visual os danos causados nas geogrelhas após os ensaios,
avaliar a resistência de conexão entre o bloco segmental e a geogrelha, tá? Seguindo as preconizações da norma, né, STM-D 6638, de 2018, que é uma norma um pouco mais específica para esse tipo de ensaio, né, de avaliação de resistência, e também avaliar o comportamento mecânico e a efetividade da ancoragem da geogrelha nos blocos. Então, como justificativa também, né, a gente tem ali sempre uma avaliação de parâmetros e condições de contorno. Então, a gente tem, né, a partir disso, a gente também precisa de um entendimento do desempenho e o funcionamento ali da estrutura que você está avaliando. Dentro desse entendimento, junto com a avaliação dos parâmetros e condição de contorno, uma dos pontos que a gente tem que observar é a resistência de conexão do bloco com a geogrelha, para que a gente possa evitar acidentes ou patologias, como o desprendimento da face da estrutura de solo reforçado. Então, como eu comentei, no caso do meu trabalho, a gente focou na utilização das geogrelhas, que tem como função principal o reforço, né? São produtos correlatos aos geotêxteis, que podem ser tanto unidirecionais quanto bidirecionais, e no caso do trabalho a gente utilizou uma geogrelha unidirecional, e são elementos planos compostos por elementos regulares e de malha aberta. Bom, das contenções de solo reforçado, são as construções mais antigas que a gente tem registro, né, que estão ali com uma função de promover a estabilidade de taludes em maciços terrosos e também, como ele comentou, um ganho de área. Então, a gente tem diversas vantagens na utilização desse tipo de estrutura. E ao longo do tempo, né, com o desenvolvimento dos geossintéticos, foi observado que eles têm ótimas características para serem aplicados nesse tipo de solução. Então, a partir disso, foi sendo mais desenvolvido diversos tipos de solução que utilizam esse tipo de material. Então, em relação às contenções ainda, a norma, né, a norma brasileira 16920-1, do ano de 2021, ela traz algumas análises de estabilidade que devem ser feitas. Então, a gente tem a análise de estabilidade interna, a externa e a global, né? Então, aqui eu tenho uma imagem da norma. E no caso do material que eu utilizei para o meu trabalho, que seriam os blocos segmentados, como eles possuem pequenas dimensões, eles vão acabar enquadrando ali no anexo E da mesma norma. Então, aqui trouxe um esquema, né, com alguns parâmetros que a gente deve observar dos reforços, então, né, do reforço e também do solo, da estrutura como um todo. Então, desde resistência, tanto do solo quanto do reforço, o recalque que essa estrutura pode sofrer, análise de estabilidade, deslocamento da face, comprimento, quantidade e tipo dos reforços também que vão ser aplicados. Mas ali a gente também tem que observar a resistência de conexão do reforço com o paramento. Então, no caso, né, de como a gente tem ali no mercado diversos tipos de estruturas, no caso a gente focou nos muros de contenção de bloco segmentado, de concreto, né? Então, ali a gente tem alguns tipos, eles podem ser aplicados tanto para corte quanto para aterro, que mostra uma boa flexibilidade desse sistema. Então, as premissas do procedimento experimental. A gente, primeiramente, fez uma relação entre as tensões normais e a altura dos muros, né, porque no equipamento que a gente tinha, a gente consegue simular diversas alturas a partir, né, dos instrumentos para poder fazer toda essa simulação. Então, a gente simulou tensão normal de 40, 50, 60, 80 e 100. E eu tenho aqui embaixo a relação da altura que teria. E a partir disso, a gente fez toda a questão da campanha experimental. Então, a gente passaria desde a obtenção dos materiais, a caracterização dos agregados, né, a fazer uma análise a partir, né, dos dados que foram obtidos, a preparação do equipamento, o ensaio de resistência, efetivamente, né, a remoção e uma avaliação visual da geogrelha ensaiada para poder verificar os danos que ela sofreu, a coleta e o tratamento dos dados do ensaio e, por fim, a caracterização dos agregados após o ensaio de resistência de conexão. Então, das normas utilizadas, além da STM-D 6638, né, trago aqui outras normas também que a gente utilizou, normas dos ensaios de agregados, todas que vão estar ali envolvidas nos ensaios. Dos materiais, da geogrelha, nós utilizamos uma geogrelha tecida unidirecional de PVA, né, com resistência à tração de 110 kN e 30 kN por metro, com uma dimensão de 1,30 por 0,68, que são as dimensões que o equipamento ele comporta para que a gente consiga fazer um ensaio. A gente também utilizou um geotexto não tecido, né, depois eu vou mostrar algumas imagens para vocês, para fazer uma separação entre uma bolsa, né, um equipamento que a gente utilizava para simular a pressão, e os blocos. O bloco segmental que a gente utilizou foi do tipo MW,
e um agregado natural de gnais do tipo Brita 1, né? Só reforçando que todos esses parâmetros eles foram fornecidos pelo fabricante. Então, o equipamento que nós utilizamos para o ensaio foi desenvolvido por Urashima Martins, em 2004. Então, a gente pode separar ele em 3 elementos: o sistema de aplicação de força horizontal, o sistema de aplicação de tensão normal e o sistema de leitura, aquisição e armazenamento de dados. Então, o primeiro, ele vai realizar a aplicação da força horizontal na geogrelha. O segundo, ele realiza a aplicação de tensão normal às fiadas dos blocos. E, por fim, né, o terceiro, ele vai realizar a aquisição, leitura e o armazenamento dos dados referente ao ensaio de conexão. Então, aqui eu tenho todo o procedimento, né, do ensaio, como ele foi feito, desde o ajuste de velocidade do ensaio, né, até o posicionamento da geogrelha, montagem das fiadas, uma aplicação de uma pré-tensão, posicionamento dos sensores, desmontagem do equipamento, remoção da geogrelha. Então, a gente, em todos os ensaios que a gente fez durante toda a campanha, a gente seguiu exatamente todo esse fluxograma. Então, aqui já trazendo alguns resultados, a gente tem aqui, primeiramente, uma análise granulométrica. Então, a gente consegue observar que antes dos ensaios, né, que seria essa curva em azul, a gente consegue observar que eles tinham, sim, características que se enquadravam ali nos limites da Brita 1, mas que após os ensaios de resistência de conexão, ele acaba ficando um pouco abaixo do limite inferior do intervalo mínimo da Brita 1. Então, a gente consegue analisar isso muito pela situação onde o agregado ele estava, né? Uma situação de tensão muito grande entre o agregado, o bloco, agregado, e também o agregado geogrelha, o que faz com que eles se exalhassem, né? Então a gente teria ali partículas cada vez menores, o que, né, vai diminuir ali o diâmetro dele, consequentemente fazendo com que ele acabe saindo um pouco do limite do intervalo da brita. Em relação ao índice de forma, a gente também percebeu ali uma diminuição de 11,37% aproximadamente, tá? Comparando antes e após o ensaio. De material pulverulento, a gente observou um aumento na porcentagem desse material após o ensaio de resistência de conexão, muito pelo que eu comentei anteriormente, no cisalhamento desses agregados. Em relação à massa unitária, a gente teve um aumento de 4% pelo método compactado e 3% pelo método solto. E aqui os gráficos, né, trago os gráficos do resultado de resistência do ensaio de conexão do bloco com a geogrelha com 40 kPa, né, de sobrecarga, e de 100, os dois gráficos. Então a gente consegue observar que a geogrelha ela teve bons resultados ali da resistência de conexão, como eu vou trazer aqui. Então eu tenho todos esses valores, e é importante ressaltar que eles estão ali dentro do limite de mais ou menos 10%, como é preconizado pela STM D6638, que ela pede que esses valores eles fiquem entre esse intervalo, para que seja um intervalo de confiança realmente entre esses valores. Então, como resultados assim do ensaio de resistência de conexão propriamente dito. Primeiramente, a gente não observou eventos de arrancamento total das geogrelhas com relação aos blocos, né? Então, a gente consegue observar uma efetividade, né, nessa resistência, uma tensão necessária ali para o encaixe macho e fêmea do tipo de bloco que a gente utilizou, porque os danos maiores ali eles foram observados tanto nessa região quanto na região de contato entre a geogrelha e o agregado de preenchimento dos blocos. Então aqui eu tenho, né, as imagens dos danos visuais. Então toda essa região que vocês estão observando, ou elas estavam localizadas na região que teria o contato com os agregados, e também na região que tem ali o contato com o encaixe macho e fêmea. Então a gente pode ver que até as tiras do reforço nessa região elas foram rompidas. Tá? Então, como considerações finais, o material granular utilizado com o preenchimento dos blocos, ele sofre sim danos que vão aumentar a porcentagem de material pulverulento, além da diminuição do índice de forma. Os danos observados na geogrelha, principalmente na região de contato com os agregados, né, a gente observou isso, embora a gente não tenha observado o arrancamento total dos reforços durante a execução dos ensaios, e os danos do agregado eles podem não comprometer diretamente a estabilidade da estrutura, né? Não vai acontecer nenhum tipo de patologia nesse sentido. Mas a gente deve avaliar eles, visto que esse material granular de preenchimento, ele colabora para a ancoragem das geogrelhas, né, e também possui função drenante. Então, embora ele não vá comprometer diretamente na estabilidade, tem essa questão um pouco da ancoragem que deve ser verificada, além da drenagem também.
Tá? Então, a gente também sempre observa, né, que o fator de redução a gente sempre deve ser considerado, uma vez que eles vão realizar a minoração nas propriedades relacionadas, né, ao desempenho e à função atribuída do geossintético ao longo da vida de serviço. Tá? E a análise de resistência de conexão, né, ela viabiliza ali o conhecimento de um parâmetro de desempenho, consequentemente um dimensionamento mais adequado da estrutura. Uma das sugestões para trabalhos futuros que a gente fez, né, observando todo o desenvolvimento do trabalho, foi primeiramente avaliar a influência da compactação, como que ela pode ali influenciar, né, a questão da resistência de arrancamento ao reforço, avaliar também a influência dos danos no material granular na drenagem da estrutura, e também avaliar e comparar os impactos causados na utilização dos resíduos de construção e demolição com relação aos agregados naturais. Que aí a gente consegue aliar ainda mais a questão da engenharia civil, né, das estruturas de contenção, com o desenvolvimento sustentável, fazendo a reutilização, né, dos resíduos de construção e demolição. Então, aqui algumas referências, né, trago algumas delas que a gente utilizou no trabalho. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Parabéns, Gustavo, também pelo seu trabalho. Acho que o Laerte deve compartilhar da mesma opinião. Acho que todos os três trabalhos bastante complexos e com uma profundidade bem grande do tema, né? Nada superficial, com uma profundidade bem interessante, adentrando muito aí em dados, né, Laerte? Não, sem dúvida. Um rápido comentário, inclusive perante a você, Daniel. O fato de eu ter colocado a minha experiência de 30 e poucos anos não quer dizer muita coisa. O que eu queria acrescentar? O Brasil vem tendo um desenvolvimento muito grande do ponto de vista científico na questão de aplicações de geossintéticos. E a gente, com bastante prazer, avalia que os jovens estão realmente se dedicando bastante ao tema, como é o trabalho de todos vocês, né? Então, realmente, eu parabenizo, e na próxima edição eu gostaria que a gente tivesse mais número ainda de participantes, porque é muito importante essa divulgação e essa disseminação do conhecimento. Qualquer conhecimento agrega alguma coisa e a gente vai ganhando confiança, né? Eu tenho uma pergunta para colocar para a Eline e para o Gustavo. Eles podem responder um em seguida do outro, que na verdade tem muito a ver com o que eles apresentaram, né? Eu tenho observado o seguinte: você pega um modelo americano, por exemplo, de tipos de obra, etc., a gente já conhece as vantagens e virtudes de contenção de solo reforçado com geossintético. A gente sabe que no mercado americano já há décadas se usa muito, com vários tipos de paramento, coloridos, enfim. A minha pergunta vem no seguinte sentido: apesar de existirem algumas obras no Brasil, a gente não enxerga e não vê isso como uma das soluções corriqueiras dadas pelos profissionais em obras de contenção, especialmente urbanas, residenciais de menor porte. Então, na verdade, eu queria colocar uma pergunta para os dois, para ver se eles, os orientadores, chegaram a verificar. O que é que dificulta o crescimento do uso de geossintéticos em muros de contenção? Seria a falta de divulgação, trazendo dúvidas, falta de confiança de projetistas, porque não sabem direito como dimensionar, falta de informações em geral, falta de software e metodologia disponível, dificuldade de execução ou falta de informação de fabricantes da interação geossintético-solo, ou outras? Vocês poderiam me responder? Eline, você gostaria de começar? Pode começar, Gustavo. Bom, assim, tanto eu quanto a professora Denise, a gente acabou não fazendo um estudo muito aprofundado, né, avaliando essas questões, mas o que a gente tem observado, né, tem uma crescente nessa utilização das estruturas de contenção com geossintéticos, então a gente vê, assim, no mercado mais aplicações, e está começando a crescer um pouco mais, mas acho que, Laerte, é muito do que você comentou, acho que é um combinado de tudo isso, né? Um pouco, assim, talvez de desconhecimento das vantagens de aplicação, que a gente tem melhorado cada vez mais também, um pouco ali de não conhecimento, que a gente também sempre está buscando, né? O próprio IGS sempre buscando ali educar cada vez mais,
Então, acho que acaba sendo um combinado de muitas coisas que a gente ainda tem que quebrar alguns paradigmas da utilização, mas eu vejo que a gente está conseguindo avançar e evoluir nesse sentido. Obrigado, Gustavo. Eline, se quiser complementar. Eu concordo com a sua posição. Obrigado. Bom, eu tenho uma pergunta, assim, ambas as associações, tanto a IGS Brasil como a BINT, a CTG BINT, têm trabalhado na divulgação do geossintético, principalmente para os jovens, né? Eu queria dar uma ênfase aqui também a um trabalho que o núcleo jovem da IGS vem fazendo em atrair os jovens para esse mundo de geossintéticos. E eu tenho uma pergunta, assim, mais de cunho aí pessoal para vocês, quem quiser explanar, fique à vontade. Queria entender como vocês tiveram a primeira interação com geossintéticos que os fez escolher para esse trabalho de conclusão de curso algo que não é tão comum, né? Quando a gente olha no mundo acadêmico, os geossintéticos ainda são um pouco desconhecidos, né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho dessa interação aí que vocês tiveram para essa decisão. Pode começar, Eline. No meu caso, como eu tive contato pela professora Denise, eu fiz o técnico em edificações com ela, então há 10 anos aí eu tenho contato com os geossintéticos e acabou sendo algo natural ir para essa área. No meu caso, eu também, né, também fui aluno da professora Denise, até conheço a Eline também desde essa época, mas eu fiz técnico mecatrônica no Cefet também, mas eu sempre tive contato ali, sempre conheci a professora Denise, conversava com ela, e na graduação fui para engenharia civil, e sempre conversei bastante com ela, fiz a iniciação científica utilizando geossintéticos, gostei muito, e chegando próximo ao TCC, ela me apresentou, né, o equipamento, o ensaio, como funcionava, e aí eu gostei, a gente deu continuidade no projeto que ela tinha me apresentado, e a gente conseguiu estruturar todo o TCC e finalizar ele a partir disso. Legal. Lívia, você quer comentar também? No meu caso, a escolha... Sim? Estão me ouvindo? Sim. No meu caso, a escolha pelo material veio de encontro ao interesse por novos materiais aplicados à engenharia, materiais alternativos, e a Juliana trouxe uma demanda que ela tinha aplicada já ao trabalho que ela desenvolvia durante o doutorado que ela faz na Kindle, então ela apresentou essa dificuldade a um material, que é uma quantidade muito grande de ensaios para ser realizados de forma manual. Então, veio de encontro também com um outro interesse que eu tinha pela programação e a gente desenvolveu esse trabalho. Legal. Mais alguma pergunta, Laerte? Mas não, muito estou satisfeito. Parabéns mais uma vez para vocês e pela qualidade dos trabalhos e também pela dedicação. Obrigado. Eu queria fazer mais uma pergunta para a Lívia, tá? Você apresentou algumas estruturas diferentes, do mesmo fabricante, né? A triplanar e uma triaxial, e a triplanar apresentou a maior variabilidade dentro dos resultados, e a triaxial o contrário. Por que vocês acham que isso aconteceu? Qual que é a conclusão quanto a essa variabilidade maior em um e menor no outro? O que a gente identificou pela própria estrutura das amostras, né? A triplanar, por ela ter uma configuração já, pior que eu não vou conseguir mostrar, mas pela configuração da amostra, quando sujeita ao carregamento compressivo, elas deformam de formas diferentes. Então, foi pela configuração da estrutura que a gente chegou que seria o motivo pela essa diferença na variabilidade das amostras. Tá bom. Bom, acho que pode encerrar, Laerte. Minhas dúvidas acabaram. Muito obrigado pela participação.